Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, a mulher que pediu para mim fazer essa investigação, ela é conhecida aí, amiga da minha prima, e ela vem já há muito tempo perguntando para minha prima se eu não vou fazer investigação. É que as pessoas têm que entender um pouquinho assim que a gente tem muitas investigações para fazer. Então a gente demora, realmente a gente demora, mas quando a gente marca que a gente vai fazer, tá bom? E hoje nós estamos aqui. Essa mulher, ela ficou viúva, E ela tinha um sítio bem longe daqui. Só que o sítio era arrendado. E aí, o arrendatário do sítio, quando o marido dela faleceu, pegou e enrolou ela. Como ela, nas palavras dela, ele me deu nó. Ele não pagou para ela a renda do sítio. Porque eles arrendam, eles pagam a porcentagem para o dono do sítio, Para o marido dela, ele fazia certinho. E quando o marido dela faleceu, ele estava com uma plantação de soja muito grande. E ele simplesmente não passou a parte para ela, porque ele falou que tinha combinado com o marido dela. E outra, o soja deu tão pouco e ela sabia que o soja deu bom. Como ela não tinha como provar, porque ela não sabia onde estava a papelada do marido, ela era assim, desligada das coisas. Por isso que nós temos que estar sempre atento às coisas. Ela não sabia do contrato, ela não sabia de nada. Onde estava esse contrato, ela não tinha como provar. Então ela perdeu a parte da renda, Aí ela ficou bastante desgostosa e vendeu o sítio e comprou esse sítio aqui. Ela comprou esse sítio aqui e falou, eu vou fazer tudo diferente, morando em outro lugar, não quero mais ver esse homem na minha frente, não quero problema, já perdoei ele, vou começar de novo. Então ela comprou esse sítio aqui e veio morar aqui e falou, agora eu vou arrendar certinho para outra pessoa, no meu nome, Comprou o sítio no nome dela. Ela tem 2 filhos, 2 filhos homens, e eles vieram morar com ela. E ela que morou 1 ano na casa e ela sentia algo estranho na casa. Ela falava assim, não me deixa sozinha aqui, tá? Ah, mas aqui não é perigoso não, aqui é um lugar tranquilo. Não, mas não é de gente que eu tô falando, eu sinto algo estranho nessa casa. A gente comprou aqui, não sabe o que aconteceu nessa casa, não sabe. Então, tem algo estranho nessa casa. Às vezes eu sinto que parece que deita do meu lado, na cama. Aí eles falaram assim, eu acho que é porque você se apegou, assim, muito ao pai, que você era, tudo o pai fazia. O filho dela falou pra ela, Tudo era o pai que fazia, tudo você pedia pro pai, e por causa disso, hoje você tá sozinha para lidar com tudo, que é o trabalho. Eles eram ainda de menores quando vieram morar aqui, um tinha 17 e o outro tinha 15 anos, Tinha 2 anos de diferença de um pro outro. E eles falaram assim que quando eles tivessem idade, depois dos 18 anos, eles iam ajudar ela a mexer com tudo isso, mas eles estavam aprendendo já. Mas para assinar essas coisas, eles tinham que ser de maior. E ela falou que não, que a presença aqui não era do pai deles. A presença aqui não é do meu ex-marido, do meu finado marido, mas sim de alguma coisa estranha. Aí diz ela que um dia ela estava lavando louça lá na cozinha e ela escutou que chegou alguém. Aí ela veio até aqui, a porta da sala, que nós estamos na sala, Chegou aqui na porta e tinha um homem de pé aqui. Aí ela perguntou o que ele queria, levou um baita de um susto e ele disse que queria água. Aí ela pegou e falou assim, eu vou buscar para você, mas você dá licença, eu vou fechar a porta e vou lá buscar para você. Mas com medo, porque os 2 filhos dela não estavam aqui, tinha ido estudar. Ela estava sozinha. E diz ela que deu muito medo. E diz ela que quando falou assim que ela ia fechar a porta e ia buscar água e já eu trago a água, ela disse que na hora ela não viu mais o homem, ele sumiu diante dos olhos dela. Ela falou assim, o espírito apareceu na minha porta.
era um espírito. E quando ela contou para os filhos dela falaram: mãe, a senhora está vendo coisa demais. A senhora sente as coisas, eles não sentiam nada disso. Aí ela falou que era muito real. A pessoa apareceu. Era 6 horas da tarde, ela falou assim, a tardezinha, mas o sol ainda estava um pouquinho alto ainda, né? Porque escurecer, diz ela que ia escurecer lá pelas 6h30, 6h40 ainda, então ela veio atender, ela ficou com medo. E diz ela que quando ela pegou na porta para fechar, ele desapareceu diante dos olhos dela. Então ela falou assim, por isso que eu sei que é um espírito, gente. Ela falou, o espírito apareceu na porta da minha casa. E eu fiquei sem reação, porque quando ele desapareceu, eu paralisei. Depois que eu melhorei, eu fechei a porta. E não vi a hora dos meus filhos chegar. Eles chegavam mais ou menos umas 6h40, 7 horas, né? Que o ônibus vinha trazer eles até em frente do carreador. E ela, quando ele chegou, foi um alívio. Ela falou, não quero mais ficar aqui. Ele falou, mas nós temos que estudar. E ela ficou com muito medo, e ela, depois desse dia, ela foi só piorando. Eles achou que ela estava com problemas, os filhos. O que nós vamos fazer? Ela falou, nós vamos alugar uma casa na cidade, arrendamos, já está arrendado aqui, eu queria continuar morando no sítio. Por isso que eu comprei a casa aqui, porque eu adoro morar no sítio. Mas eu não vou ficar aqui. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Tem alguma coisa errada nessa casa. Aí, os filhos concordou com ela, eles alugaram uma casa e ela abandonou essa casa aqui. Simplesmente isso. Diz ela que morava aqui, era feliz morando aqui, agora tá tudo acabado, né, gente? Mas era uma casa muito bonita, eu tô vendo que era uma casa bonita. E ela falou que não vem aqui. Ela não vem aqui nem para olhar a casa, porque o que ela tinha de levar, ela já levou. E ela falou que não se importa, quebraram o vitrô, para poder invadir a casa, mas não tinha mais nada dentro, porque ela levou a mudança, né? Então, como a casa é de material e tudo, não tem o que eles levarem, né? Se fosse de madeira, eles iam querer levar madeira, mas não, é de material, então de alvenaria, né? A gente, aqui no Paraná, fala material, assim, nos lugares é alvenaria, eu acho que é isso, né, gente? E ela teve que abandonar a casa dela bonitinha aqui, por causa desse espírito que apareceu na porta. Aí ela falou assim, quando ela contou para minha prima, ela falou em desespero que o espírito apareceu na porta da minha casa. Ela achou que era na casa dela, que ela tem lá na cidade, né? E aí ela falou, não, porque depois ela com a renda do que foi arrendado aqui, o dinheiro que ela pegou, ela comprou uma casa, né? Ela tinha já um pouco de dinheiro, mas não dava para comprar. E ela conseguiu comprar uma casinha para ela. Ela morou um tempo na casa alugada e agora está morando na casa dela. Que foi quando ela conheceu a minha prima. E ela falou, não é aqui na minha casa, é lá aonde eu morava no sítio e eu quero uma investigação lá para saber por que esse espírito apareceu para mim. Ela falou assim, eu não consegui ver assim, o rosto dele declarado para falar que jeito que era, porque eu cheguei, assustei com ele, ele pediu a água. E eu olhei assim, era uma pessoa, só sei que era uma pessoa, não era tão branco, e aí era uma pessoa mais escura, e eu já olhei e já na hora eu fui pegar água, que eu tava com medo até de olhar para ele, eu não conseguia olhar para ele direito, aí eu me assustei, entrei para dentro, quando eu vi que ele sumiu, ela falou assim, eu entrei em pânico. Realmente, né, gente, você tá sozinha, parece uma pessoa, e depois você vê que não é uma pessoa, até é bom não ser uma pessoa, né? Porque se fosse uma pessoa, teria, sei lá, se alguma maldade. Mas para quem tem medo de espírito, nesse momento, realmente, que nem ela fez, ela disse que ela perdeu o chão. E hoje nós estamos aqui para fazer essa investigação para ela e descobrir por que esse espírito, né, vaga nesse local. Ela disse que tentou descobrir de quem ela comprou, também aqui, descobrir se alguém faleceu nessa casa, mas ela que não encontrou porque o cara que vendeu para ela foi embora para São Paulo, não tá mais aqui. Então, não tem como ela entrar em contato, né? Mas ela andou perguntando se alguém conhecia aqui, se já havia falecido alguém aqui na casa. Mas as pessoas não conhecem, né? Não sabem, porque se tivesse uma história trágica aqui, um relato trágico,
Então era bem capaz que as pessoas soubessem. Não ficaram sabendo de nada, não conseguiu descobrir nada. Então hoje nós estamos aqui para fazer essa investigação, né? E ajudar esse espírito. E nós vamos em lugares que tem relatos de assombração, porque sabemos que tem espírito precisando de ajuda, não é mesmo? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos vocês que nos ajudam aqui no canal imensamente de todo o coração. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. E vamos ligar o K2. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar. Nós estamos na sala, gente. E aonde ela viu o espírito foi na porta da sala, por isso que nós estamos aqui. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar. Nós temos respeito pelos espíritos, pelos nossos irmãos desencarnados. E se precisa de ajuda, pode se aproximar, porque o K2 vai acender e eu vou entender que precisa de ajuda. Por favor, pode se aproximar? Aproximou. Tem presença de espírito, gente, olha aqui. Isso quer dizer que tem espírito precisando de ajuda, não é mesmo? Vamos já pegar os aparelhos e iniciar. Vou pegar os aparelhos e já começar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. Voz de homem. Você pode dizer seu nome para nós, por favor? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos com o Anjo Mentora para ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Adriano. Adriano. Você pode dizer para mim se você é o espírito que apareceu para a dona dessa casa? Foi eu. Então você é o espírito que apareceu para ela. Adriano, gostaria muito de saber o porquê que você apareceu para essa mulher, a dona da casa aqui. Porque ela comprou aqui, né, estava morando aqui e você apareceu para ela, ela percebeu depois que era um espírito, ela achou até que era uma pessoa encarnada. E ela viu que era um espírito, ficou com muito medo. Por que você apareceu para ela? Ela ajudar. Ah, você queria que ela ajudasse você? Sim. Ah, você queria que ela ajudasse você. Adriana, ela comprou aqui e ela não conseguiu descobrir se havia aí alguma história daqui, né, algum relato assim forte. Ela não conseguiu descobrir, mas ela ficou muito mal por saber que tinha um espírito. Ela se mudou daqui. Você sabia, né? Você sabe disso, que ela se mudou daqui com medo de você.
Não ajudou? Ela não ajudou, né? Ah, então você só queria a ajuda dela. E ela se mudou daqui e não ajudou. É isso que você quer dizer, né? Eu sinto muito. Ela ficou com medo, Adriano. E outras pessoas também têm medo, porque eles falam que vê espírito. Então, é complicado quando é assim, porque se as pessoas têm medo, Adriano, ele não ajuda. Eu entrei aqui, senti realmente que tem presença, né? E gostaria de saber, Adriano, se você morou nessa casa. Ah, trabalhou. Você trabalhou aqui? Nessa casa? Não. Ah, tá. Você trabalhou aqui no sítio. Não, você não morou nessa casa, você trabalhou aqui no sítio. Só confirma para mim entender melhor. Isso. Entendi agora. E o que aconteceu com você aqui, se você puder falar, para a gente entender o que aconteceu com você aqui? Você faleceu aqui, nesse sítio? Sim. E faz muitos anos isso? Você consegue lembrar o ano que você desencarnou? Nossa, 56, 1956, confirma para mim. É. Nossa, tem espírito que não lembra do ano e esse lembrou que faleceu em 1956. Nossa. E você faleceu de quê aqui? Tirei vida. Você provocou o seu desencarne. É isso que você quer dizer? É, é isso. Peraí, que eu tô até meio. Você provocou seu desencarne aqui em 1956. Por que você fez isso? Tristeza. Ah, você sentia tristeza. Você era casado? Sim. E a sua esposa? Sua esposa, como ficou nisso? Assim, você sentia tristeza, fez isso? E a sua esposa? Ah, me deixou. Me deixou. Ela deixou você, então ela separou de você, foi embora. Sim, entendi. Ela separou de você e foi embora. E você ficou mal, ficou doente, ficou deprimido, triste, né? E acabou fazendo isso achando que seu sofrimento ia acabar? Assim que você pensava?
É. É assim que ele pensava, gente. E é errado, né? Eu pensei assim porque... Perguntei assim porque... A obra maligna, né? O inimigo faz isso com a pessoa. Ele estava fraco. E quando a pessoa está fraca, o inimigo aproveita para sussurrar, né? Fazer dele assim na mente dele, né? Na consciência dele, que ele ia ficar melhor. E agora eu pergunto para você, depois de tudo isso que você fez, há quantos anos você está aqui? Porque se era, né? Deixa eu ver, vai fazer 50 anos? 60, 70 anos, sei lá, gente, não tô ruim de fazer a conta assim na cabeça, mas vocês sabem que faz muitos anos que aconteceu tudo isso. E nesses 70 anos sofrendo, 70 e poucos anos, né, fiz a conta mais ou menos, se eu tiver errada vocês me corrigem, tá? Valeu a pena você ter feito isso? Ter provocado aí seu desencarne? Não. Tá sofrendo mais ainda? Você sofre mais ainda do que você sofria antes? Isso. A gente sabe, entendeu? Porque a gente já trabalha, né? Esse trabalho que a gente faz, nós vemos muito isso, né? Quem assiste aí sabe disso. Quando a pessoa faz isso, ele se arrepende e ele sofre mais ainda. Então não vale a pena provocar o desencarne. Não vale a pena. Você acabou aparecendo para a mulher aqui, hoje ela vai entender o que aconteceu, tá? Porque você queria a ajuda dela. Mas ela, com medo, acabou abandonando a casa. Ela não entendia, ela não sabia o que fazer. Então ela achou melhor ir embora. E hoje a gente está aqui para ajudar você. A sua mulher, quando ela foi embora, quando ela te deixou, ela apenas separou de você ou ela arrumou outra pessoa? Você sabe me dizer se ela arrumou outro homem? Sim. Por isso que você sofreu mais ainda. Porque você sentiu o quê? Que tudo aquilo que ela foi para você, toda aquela mulher que ela foi para você, ela ia ser para outra pessoa. Isso destrói a pessoa. Porque eu lembro que uma vez uma amiga minha se separou e ela disse assim, lembrar que tudo que ele fazia para mim, lembrar que tudo ele me ajudava, né? Ele me trazia a água para mim quando eu estava com sede, me dava o remédio quando eu precisava, ele vai fazer isso com outra pessoa. E lembrar disso tá me consumindo, tá acabando comigo. Que é o que a gente tem que esquecer. Vida nova que segue, e aí tudo isso vai ser superado. Não tô falando isso para você, tá, Adriano? Eu sempre deixo claro, porque você não tem como voltar atrás. Isso eu tô falando para mim e para todos que estão aí do outro lado da tela, porque isso serve de exemplo para nós. Porque não podemos fazer isso, jamais. E tem que esquecer as coisas que passou. É muito complicado quando você acha que tudo vai acabar e que não tem mais jeito, mas tem jeito. O único que dá jeito em tudo isso, muda a sua vida, muda a sua história e te dá uma vida digna, é Deus. Por isso que temos que colocar nosso joelho no chão, chorar e clamar a Ele, porque Ele muda a nossa vida. Eu já conheci várias mulheres e também homens que a mulher separou por causa de outro. Ele sofreu muito e hoje ele está feliz. Ela está feliz. Eu conheço muita gente. Hoje está feliz. Imaginou assim, se eu tivesse acabado com tudo isso na minha vida, hoje eu não teria a pessoa que Deus me deu, mas clamou a Deus, buscou e Deus deu assim um anjo na vida delas. Então é isso que nós temos que fazer. Temos que superar, temos que ser mais forte. Desculpa estar falando isso, viu,
Adriana, eu sei que, mas isso aqui não é só, né, te ajudar, mas sim ajudar os encarnados que estão precisando saber o que acontece. Como tantos têm comentado aí no meu vídeo, que com um exemplo desse mudou de vida e hoje é feliz. Isso é que é importante. Não podemos nunca, perdemos tudo na nossa vida, não podemos perder a nossa fé. Essa nós não pode perder, não. Você consegue entender, né, Adriano, o que eu tô falando aqui? E sei. Então, esse é um exemplo para as pessoas que precisam dessa palavra, tá bom? Nós vamos deixar para você uma água e uma vela. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Você aceita? Sim, ele aceita. E você consegue perdoar o que a sua esposa fez com você, Adriano? De ter separado de você ter entrado assim nessa tristeza. Você consegue perdoar ela? Isso, meu irmão. Porque é muito importante que você perdoe ela, né? E que também peça perdão pelo ato que você cometeu, pelo que você fez. Você pedir perdão. Isso mesmo, para Deus. E também se arrepender do que você fez, de ter cometido esse ato. Você se arrepende? Sim. Consegue ver o anjo e a mentora do nosso lado, Adriano? A luz do anjo e da mentora? Isso aí, meu querido. E são eles que vão encaminhar você, tá? Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória, tá bom? Segue o seu caminho em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Segue em paz. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Adriano. Tadinho, ele estava aqui sofrendo. Gente, é muitos anos. Não tem, eu fiquei assim, muito comovida, muito triste, com o coração apertado. Porque ele acabou provocando aí, né, o próprio desencarne, porque era apaixonado pela esposa, a esposa foi embora com outro homem. Quando que nós poderíamos imaginar um negócio desse, né? E ele ficou aqui. De certo, aqui tinha casas antigamente, as casas foram derrubadas, e ele ficou preso pelo fato do que ele tinha cometido, que é errado fazer isso, né? Mas eu estou muito feliz de ter aceitado ajuda, um espírito bom, e a gente vai ajudar ele agora com oração. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Adriana, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar, né? Se o Adriano já conseguiu fazer a passagem para tratamento. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.